Ela tremia de frio, apertando o filhote contra o peito, no meio da tempestade, onde ninguém deveria vê-los. Mas no momento em que a esperança quase se foi, um soldado apareceu na estrada. O que ele fez em seguida mudou o destino deles para sempre. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de que cidade ou país você está assistindo a este vídeo. Ethan Parker havia passado os últimos meses mergulhado em um silêncio quase absoluto. Depois de um desligamento traumático de suas funções no Serviço Especial da Marinha, ele decidira que a melhor maneira de lidar com o peso das memórias era se afastar de tudo que lhe lembrasse do passado. O norte gelado, com seus invernos longos e rigorosos, parecia-lhe um refúgio adequado. Não era a vida vibrante de uma grande cidade, com ruas iluminadas e pessoas apressadas. Era o isolamento, a monotonia das árvores cobertas de neve e o som constante do vento frio que sussurrava entre os galhos, um pano de fundo perfeito para quem buscava esquecer. Ethan alugou uma casa antiga, encostada à linha da floresta, um lugar onde as paredes rangiam e o tempo parecia estagnar. Ele dedicava seus dias a tarefas simples e físicas: reparar cercas, ajudar em depósitos, carregar caixas, consertar ferramentas. Qualquer trabalho que o mantivesse ocupado sem exigir que falasse de si mesmo ou que enfrentasse olhares curiosos. Cada movimento era uma rotina cuidadosamente ensaiada para evitar que lembranças dolorosas surgissem. O inverno avançava, e Ethan aprendia a respirar devagar, a sentir cada passo sem que o passado o esmagasse. Numa tarde de repente turbulenta, o céu se fechou com nuvens espessas e o vento transformou-se numa tempestade violenta. Flocos de neve eram empurrados em rajadas que cegavam, e a cidade parecia desvanecer-se em manchas cinzentas e brancas. As ruas, que antes ainda mostravam alguma vida, tornaram-se quase desertas. Os postes de iluminação, cobertos pela neve que se acumulava, lançavam apenas um brilho opaco e distorcido, tornando difícil discernir a realidade ao redor. Para Ethan, que se deslocava pelo caminho mais curto através da floresta, cada passo era um exercício de atenção, equilibrando-se sobre o solo escorregadio, escutando o vento que uivava como um animal inquieto. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Um som tênue, quase imperceptível entre o rugido da tempestade, alcançou seus ouvidos. Não era inteiramente um gemido, nem um latido claro, mas algo intermediário, delicado e urgente. Ele parou, inclinando-se para a frente, os olhos semicerrados contra a neve que chicoteava seu rosto, tentando localizar a origem. A princípio, tentou racionalizar, atribuindo o som ao vento ou aos galhos quebrando sob o peso da neve. Mas algo em sua experiência militar lhe dizia que era mais do que isso. O instinto, refinado por anos de observação em situações críticas, não o enganava. Ele seguiu o som, cada passo calculado, os músculos tensos e alerta, sentindo o frio penetrar através das camadas de roupa. Ali, à beira da estrada de terra antiga, Ethan encontrou uma visão que fez seu coração apertar. Uma menina pequena, de cerca de 9 anos, encolhida, coberta de neve, abraçando um filhote que tremia quase tanto quanto ela. Os lábios da criança estavam azulados, os dedos rígidos e trêmulos. O filhote, um animal jovem e aparentemente saudável, estava em estado crítico, com a respiração fraca e cada músculo tenso do frio. A cena era ainda mais perturbadora pelo contexto. Restos de um gorro infantil molhado e uma sacola rasgada, espalhados pela neve, sugeriam um abandono deliberado. Entre eles, um pedaço de papel amassado chamava a atenção. As palavras eram escritas de forma irregular, apressada, como se tivessem sido rabiscadas com medo ou pressa, e um endereço incompleto indicava um destino que não poderia mais ser alcançado em segurança. Ethan sentiu uma mistura de urgência e determinação. Cada segundo importava. Ele não tinha tempo para pensar. Cada movimento precisava ser decisivo. Com delicadeza, colocou a menina sob o seu manto pesado, envolvendo-a de modo a minimizar a exposição ao vento cortante. O filhote foi cuidadosamente colocado junto ao corpo da menina, sob a própria jaqueta de Ethan,
onde o calor humano poderia oferecer a primeira proteção real contra o frio implacável. O peso de ambos era pequeno, mas cada passo parecia multiplicado pelo esforço do cansaço e da neve que dificultava o equilíbrio. Ao carregar os dois até o veículo, Ethan notou algo nos reflexos do espelho retrovisor que fez seus instintos dispararem. Focos de luz surgiam de maneira intermitente, mantendo distância constante, como se estivessem monitorando cada movimento seu, e desapareciam de repente na escuridão, surgindo novamente, sempre observando. Ele não sabia quem ou o que estava ali, mas o padrão não era casual. Não era apenas a tempestade que cobria a estrada. Havia olhos humanos, calculando, avaliando. Sem hesitar, ligou o carro e iniciou o trajeto para a clínica aberta, 24 horas na cidade. O motor rugindo contra o vento. Uma barreira temporária entre o perigo invisível e sua responsabilidade imediata. Na clínica, a rotina de emergência rapidamente entrou em ação. Médicos e enfermeiros trabalharam com precisão, estabilizando a menina e recuperando o filhote do estado de hipotermia. A menina revelou seu nome como Lily Hart, embora sem documentos ou telefone. A memória estava fragmentada. Lembranças de medo intenso e um odor de combustível, nada concreto sobre como havia chegado ali. O mundo externo parecia distante, irreconhecível, e ela estava completamente dependente da presença de Ethan e do filhote para qualquer sensação de segurança. A formalidade das autoridades, registrando o incidente como criança encontrada e planejando a realocação para uma família temporária, contrastava fortemente com a urgência emocional do momento. Ethan percebeu que aquilo não era apenas uma tempestade. Havia uma rede de perigo e Lily havia sido colocada naquele cenário deliberadamente, não por acaso. Enquanto a menina era aquecida e examinada, Ethan revisava mentalmente cada detalhe. As mãos pequenas, os lábios azulados, o filhote com coleira nova e bem cuidada, os restos da sacola e do gorro. Tudo apontava para um abandono com intenção, e não um acidente. Ele entendeu que não poderia simplesmente confiar no protocolo ou esperar que a burocracia agisse com eficácia. Sua experiência ensinara que, quando a vida estava em risco, era necessário agir, mesmo que isso significasse desafiar procedimentos ou autoridades. O frio continuava a soprar lá fora, mas dentro de Ethan, uma determinação silenciosa começou a crescer. Proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos. A tempestade continuava a rugir, obscurecendo a cidade e ocultando a estrada de possíveis observadores. Mas Ethan sabia que não estavam completamente sozinhos. Aquele lampejo de luz no espelho retrovisor persistia na sua mente. Um lembrete de que alguém os observava, aguardando o momento certo. Ele não podia ignorar o fato de que a menina e o filhote eram alvos vulneráveis e que sua decisão de intervir os havia colocado diretamente na linha de perigo. Cada escolha a partir daquele momento carregaria peso real, e o primeiro passo era garantir que estivessem vivos e aquecidos, antes de enfrentar o que quer que estivesse à espreita na noite tempestuosa. A noite se alongou, a neve continuava a cair com força impiedosa, e no silêncio entre os rugidos do vento, apenas o som da respiração de Lily e do filhote lembrava Ethan da responsabilidade que assumira. Ele sentiu com uma clareza assustadora que aquela não era uma mera questão de inverno rigoroso, mas o início de algo que mudaria a vida de todos para sempre. A menina e o filhote eram agora seu mundo, e fora da clínica, entre as sombras e o frio, algo os observava, paciente, calculando, esperando o momento certo para agir. E Ethan sabia que a tempestade não havia terminado, apenas mudado de forma. Depois daquela noite de neve e vento implacável, a rotina dentro da clínica transformou-se em um delicado equilíbrio entre cuidados médicos e observação silenciosa. Ethan permaneceu próximo a Lily, observando cada gesto, cada respiração, cada pequeno sinal de conforto ou desconforto. O filhote, que ela já começava a chamar de Scout, permanecia junto a ela, tremendo ocasionalmente, mas aquecido pela proximidade de ambos e pelo calor humano que finalmente sentiam. A menina estava segura fisicamente, mas a sua mente continuava em alerta. Cada som estranho, cada sombra que se movia rapidamente pelas paredes da clínica,
fazia com que ela encolhesse ainda mais, como se pudesse desaparecer por completo dentro do próprio corpo. O ambiente da clínica era eficiente, mas impessoal. Médicos e enfermeiros cumpriam seus procedimentos com precisão, estabilizando Lily e aquecendo Scout. A menina começou a reagir ao toque, mas de forma cautelosa, olhando para Ethan como quem mede cada ação do adulto à sua volta, desconfiando de que qualquer gesto errado poderia representar perigo. Quando finalmente pronunciou seu nome, uma pequena claridade atravessou a escuridão que ainda pairava sobre seus olhos. Lily Hart. Nome simples, mas carregado de algo que Ethan não podia identificar completamente naquele momento. Uma história inteira escondida atrás de um suspiro e de mãos pequenas agarradas ao filhote. Apesar da segurança temporária, Ethan percebia detalhes que o perturbavam. Não havia documentos, não havia telefone, nem informações básicas que poderiam ajudá-lo a descobrir a procedência da menina. A memória de Lily era fragmentada. Ela lembrava apenas de medo intenso, do cheiro de combustível e de sons indistintos de vozes elevadas, sem conseguir formar uma narrativa coerente. A formalidade com que as autoridades locais lidavam com o caso o deixava inquieto. Para eles era apenas um protocolo, um registro administrativo. Criança encontrada, preenchimento de formulários, promessas vagas de localizar parentes e encaminhar a menina a uma família temporária. Mas Ethan sabia, por experiência própria, que formalidade e segurança real raramente andavam juntas. Ele sentiu que o que estava diante de si não era apenas um acidente ou uma criança perdida no inverno. Havia algo mais profundo, algo intencional. Logo surgiram as primeiras inconsistências. Os pequenos hematomas nas mãos de Lily não se encaixavam em um simples acidente de frio ou queda. Pareciam o resultado de uma apreensão brusca, como se tivesse sido segurada com força. Scout, o filhote, embora jovem e sem raça definida, estava limpo, com um colar novo, mostrando sinais de cuidado recente, indicando que alguém havia dedicado atenção à sua condição. O pedaço de papel encontrado junto à menina trazia um endereço parcialmente legível, levando a um bairro antigo à beira do rio, onde muitas casas permaneciam vazias há anos. Câmeras de segurança da cidade, supostamente em funcionamento, inexplicavelmente não captaram imagens daquela noite. Ao que tudo indicava, elas haviam sido desligadas, embora não houvesse relatos de interrupção de energia. Na delegacia, os policiais insistiam em aconselhar que Ethan não se envolvesse, numa tentativa sutil de afastá-lo do caso. Tudo isso reforçava em sua mente a sensação de que a menina havia sido deixada ali por motivos muito específicos, não por mera coincidência. Ethan começou a agir com cautela, sem confrontar diretamente as autoridades, mas buscando informações onde pudesse. Conversou com o pessoal da clínica, questionando detalhes que pareciam irrelevantes à primeira vista, mas que poderiam oferecer pistas sutis sobre o que havia ocorrido. Contatou o assistente social, tentando entender os procedimentos e perceber se havia falhas ou negligência. Descobriu que a menina tinha frequentado outra escola no ano anterior, reconhecida por um funcionário que guardava fotos antigas de alunos, e que uma mudança repentina havia ocorrido sem explicações convincentes. Pequenas peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, cada detalhe reforçando a impressão de que Lily estava fugindo de algo muito maior do que simples desamparo ou abandono. Uma das pistas mais importantes veio de forma indireta. Através de um conhecido mecânico da cidade, Ethan conseguiu acesso a imagens de uma câmera de segurança localizada em um posto de gasolina na periferia. O dispositivo operava com bateria própria e registrava apenas pequenos intervalos, mas era suficiente para revelar a presença de um veículo escuro, um utilitário sem placa frontal, estacionado próximo às bombas. Um homem visivelmente tenso circulava ao redor do carro, olhando repetidamente para a rua e fazendo ligações rápidas com um telefone. Pouco depois, a câmera capturou Lily junto ao filhote, tentando se esconder, apavorada, olhando constantemente ao redor. Para Ethan, ficou claro. Não se tratava de um incidente casual. Alguém estava perseguindo, vigiando, possivelmente aguardando um momento para agir. O aumento da pressão tornou-se evidente rapidamente.
Pacotes vazios de medicamentos infantis apareceram próximos à sua casa, numa tentativa clara de enviar uma mensagem velada. 2 pneus de seu carro foram cortados, dificultando qualquer deslocamento rápido. E ele começou a notar pessoas nas lojas locais, observando-o com atenção excessiva, desviando o olhar abruptamente quando ele tentava encará-las. Tudo indicava que alguém testava sua disposição, sua coragem e a sua capacidade de proteger a menina. Era uma avaliação silenciosa, meticulosa, como Ethan já havia visto em operações anteriores, onde o inimigo primeiro sondava a força e vulnerabilidade antes de atacar. Diante dessa situação, tornou-se evidente que ele precisava de ajuda dentro da cidade, mas não de qualquer ajuda. Com cautela, aproximou-se da oficial Jenna Cole, uma jovem policial que, apesar de não receber casos de grande relevância, demonstrava intuição aguçada e senso de justiça. Ela, por sua vez, notara inconsistências na forma como o caso de Lily estava sendo tratado, principalmente quando tentaram acelerar a entrega da menina a uma família de acolhimento sem uma verificação adequada. A confiança dela em Ethan cresceu à medida que percebia sua determinação e sua experiência prática em lidar com situações de risco real. Ela contou sobre Kyle Mercer, um empresário influente que controlava parte da administração da cidade e que, embora agisse sob a aparência de negócios legítimos, tinha sua influência e poder exercidos de forma sutil, mas concreta, deixando claros sinais de que nada ocorria sem sua permissão. O quebra-cabeça começou a se formar quando Lily lembrou de um fragmento específico, uma sala iluminada intensamente, vozes adultas em disputa e o som metálico de algo caindo no chão. O detalhe era fragmentário, mas suficiente para indicar que havia evidências físicas deixadas intencionalmente, algo que a menina poderia carregar consigo. Ethan decidiu investigar o endereço parcialmente legível encontrado no papel, chegando a uma casa abandonada que servia de depósito para segredos que ninguém queria que fossem revelados. No porão, um pequeno cofre continha uma unidade flash selada dentro de um pacote e um desenho infantil dobrado em 4. No verso, o nome Emma estava escrito com a caligrafia de um adulto, um indicativo claro de que a mãe de Lily havia deixado pistas deliberadamente para que sua filha pudesse levá-las. A descoberta revelou a dimensão real da situação. Lily não era apenas uma criança perdida na tempestade. Ela era uma testemunha de eventos perigosos, alguém cuja vida estava em risco real. Scout, o filhote, era a sua única companhia de confiança, um elo vivo e silencioso em um mundo que, até aquele momento, só mostrava ameaças. Para Ethan, ficou evidente que a proteção da menina exigiria mais do que cuidados imediatos. Seria necessário navegar com cuidado pela burocracia local, pelas forças de poder encobertas e por inimigos que se moviam nas sombras, sempre prontos para agir. A responsabilidade que ele havia assumido na tempestade não se limitava a horas de frio. Era uma tarefa de vigilância constante, estratégia e coragem silenciosa. Enquanto a noite avançava e a tempestade diminuía lentamente, o peso da responsabilidade pesava sobre Ethan. Ele sabia que cada decisão a partir daquele momento poderia alterar não apenas a vida de Lily, mas também a sua própria. A menina, ainda frágil, confiava nele de maneira que nenhuma palavra poderia expressar, e Scout permanecia ao lado dela, como guardião silencioso e atento. As peças do mistério começavam a se encaixar, revelando uma trama de perigo, segredos e perseguição, e Ethan compreendia que a sobrevivência de todos dependia da precisão de seus próximos passos. A investigação havia começado, e o caminho seria longo, tortuoso e cheio de ameaças ocultas, mas era o único que podia garantir que Lily permanecesse viva. A manhã seguinte trouxe uma calma enganosa. A neve começava a derreter em pequenas poças nas calçadas, e a luz fraca do sol refletia-se nas superfícies molhadas da cidade. Para Ethan, porém, não havia tranquilidade. Ele permanecia atento a cada detalhe, a cada movimento suspeito nas ruas silenciosas e geladas. Lily, ainda recuperando-se da tempestade, permanecia junto a Scout, observando o mundo ao seu redor com olhos cautelosos, como se cada som pudesse indicar perigo.
A menina ainda não falava muito, mas gestos sutis revelavam seu desconforto e sua desconfiança natural. Ethan entendia que ela precisava de tempo, mas também sabia que o tempo poderia se esgotar se aqueles que a haviam colocado em perigo reaparecessem. Enquanto Lily tomava uma refeição leve, Ethan revisava mentalmente todas as informações reunidas até aquele ponto. O endereço na sacola amassada, as pistas de câmeras de segurança do posto de gasolina, os hematomas nas mãos de Lily, o filhote cuidado com carinho recente. Tudo formava um padrão claro. A menina estava sendo protegida por instantes, mas era evidente que alguém queria controlar ou recuperar aquilo que ela possuía, mesmo sem compreender completamente o que ela carregava. Ethan sentiu que cada passo precisava ser medido com precisão, sem apressar ou expor a menina a riscos desnecessários. A decisão de investigar o endereço parcialmente legível levou Ethan a ruas antigas e silenciosas, casas em ruínas que pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. As estruturas, com janelas quebradas e portas rangendo, davam a impressão de que ninguém havia habitado aqueles lugares há anos. Era ali, naquele cenário de abandono, que ele esperava encontrar respostas concretas. Entrar em um ambiente tão instável exigia cautela. Cada passo poderia revelar armadilhas, armamentos escondidos ou simplesmente a presença de alguém observando. Com o scout seguindo seus movimentos com atenção, Ethan aproximou-se de uma porta parcialmente aberta, o silêncio da manhã sendo cortado apenas por rangidos ocasionais das estruturas. No porão da casa, escondido sob uma tábua solta no chão, Ethan encontrou o pequeno cofre. Ele estava discretamente posicionado, como se tivesse sido colocado para que apenas alguém atento o descobrisse. Abrir o cofre exigiu paciência. O mecanismo antigo e a poeira acumulada mostravam que não era utilizado com frequência, mas não havia sinais de que tivesse sido violado recentemente. Dentro dele, havia uma unidade flash, selada dentro de um pacote plástico, e um desenho infantil cuidadosamente dobrado em 4 partes. O verso do desenho trazia o nome Emma, escrito com caligrafia firme e adulta, uma pista inequívoca de que a mãe de Lily havia deixado ali algo de valor, algo que sua filha poderia compreender e levar consigo. Ethan sentiu a gravidade do momento. Não se tratava apenas de informações ou objetos, mas de uma linha de vida que conectava a menina à verdade que alguém tentava esconder. Scout, sentado aos pés da escada do porão, permanecia alerta, seu corpo pequeno mas tenso, percebendo a importância do que estava diante de Ethan. A percepção de que cada detalhe poderia ser crítico aumentou a sensação de urgência. Era preciso agir, mas com estratégia, sem precipitação. Para acessar o conteúdo da Flash, Ethan precisou recorrer a um especialista em tecnologia de uma cidade vizinha. O material continha gravações que não eram simples conversas casuais, mas fragmentos de negociações e confissões que comprometiam pessoas envolvidas na construção junto ao rio, incluindo aqueles que tentavam manter o controle sobre a cidade. A clareza das imagens e do áudio revelou que Emma Hart, mãe de Lily, havia tentado transmitir essas informações a jornalistas e à polícia, mas fora interceptada. A gravação terminava abruptamente, deixando claro que a vida de Emma estava em risco e que Lily não era apenas uma testemunha inocente. Ela era a chave para manter evidências vitais fora das mãos erradas. A tentativa de Ethan e Jenna de formalizar a entrega das provas rapidamente encontrou resistência. Jenna foi afastada temporariamente sob o pretexto de uma verificação administrativa, enquanto a unidade Flash desaparecia misteriosamente de seu escritório. As autoridades locais aceleravam o processo para transferir Lily para uma família temporária sem examinar as circunstâncias, mostrando que forças poderosas estavam em ação para controlar a situação. Ethan compreendeu que naquele momento não podia mais confiar em processos formais. A proteção da menina exigia agir de forma independente, utilizando inteligência, estratégia e atenção constante a cada movimento ao redor. Naquela noite, um grupo desconhecido tentou invadir a residência de Ethan, esperando encontrar a menina. Mas ele havia previsto tal possibilidade. Mudou rotas,
Utilizou desvios e levou Lily e Scout a um local seguro, uma pequena cabana de caça mostrada por um antigo guardião da floresta. Ali, escondidos do alcance da cidade e de olhos curiosos, encontraram uma proteção temporária. Era um espaço simples, frio, mas seguro, e oferecia tempo para Ethan planejar os próximos passos, sem que a menina estivesse à mercê de observadores atentos. Enquanto a tempestade externa diminuía, a tensão interna permanecia. Ethan sabia que não poderia permanecer escondido por tempo indeterminado. A informação contida na flash precisava ser compartilhada de forma estratégica. Múltiplos canais precisavam receber cópias para garantir que, se um fosse interceptado, outros sobrevivessem. Ele elaborou um plano envolvendo Jenna para transmitir os arquivos de maneira segura, consciente de que cada movimento poderia desencadear uma resposta agressiva daqueles que tentavam apagar as evidências. A urgência aumentava a cada hora, e a percepção de perigo transformava cada decisão em um cálculo delicado entre ação e segurança. O dia seguinte aproximava-se, e a realidade ficava mais clara. Lily não era apenas uma criança em perigo. Ela carregava provas que poderiam derrubar uma rede de corrupção e manipulação. Scout permanecia ao lado dela, um guardião silencioso e leal, e Ethan sentia o peso de responsabilidade crescendo com cada passo. Cada gesto, cada palavra, cada escolha futura dependeria da habilidade de manter a menina segura, enquanto revelava a verdade. Era uma caçada silenciosa, um jogo de paciência, estratégia e coragem, e cada movimento podia determinar não apenas a sobrevivência de Lily, mas a própria integridade da investigação. Ele sabia que a história estava apenas começando a se desdobrar e que a verdadeira prova de resistência e inteligência ainda estava por vir. A proteção da menina e a revelação da verdade tornaram-se inseparáveis, ligando Ethan a Lily e Scout de maneira irrevogável. O inverno finalmente começava a ceder, mas para Ethan Parker a sensação de alívio ainda estava distante. As ruas ainda guardavam o silêncio da neve que derretia lentamente, e a cidade parecia recuperar uma aparência de normalidade. Mas ele sabia que a paz era enganosa. Cada passo que dava, cada sombra que cruzava seu caminho, lembrava que Lily e Scout ainda estavam em perigo, e que aqueles que tentavam controlar a verdade não haviam desistido. A flash drive com as gravações ainda precisava ser distribuída de maneira estratégica, garantindo que nenhum único arquivo pudesse ser destruído ou desaparecer antes de cumprir seu papel. Ethan compreendia que a proteção da menina não se resumia à segurança física imediata. Era preciso assegurar que a verdade se tornasse impossível de ser apagada. Com cuidado e planejamento, ele organizou a distribuição de cópias das gravações. Cada cópia foi enviada a diferentes canais: à Procuradoria do Estado, a veículos de imprensa independentes e a setores internos de segurança que ainda não estavam comprometidos pela influência de Kyle Mercer. Cada envio foi calculado, pensado para evitar interceptações, mas ainda assim, a tensão crescia. Jenna Cole, arriscando sua carreira e posição na polícia, auxiliou na transmissão de arquivos através de canais protegidos, consciente de que qualquer passo em falso poderia colocar tanto ela quanto Ethan e Lily em perigo imediato. A responsabilidade era total e a pressão insuportável, mas necessária. Enquanto isso, Mercer e seus aliados perceberam que suas tentativas de controlar a situação estavam falhando. A notícia da distribuição das evidências começou a se espalhar discretamente, provocando reações de pânico e raiva nos círculos de poder que acreditavam que nada poderia desafiá-los. Com a ameaça de perder o controle, decidiram agir de forma direta, enviando agentes para recuperar Lily e destruir qualquer rastro de informação. A noite estava fria, e a cabana de caça escolhida por Ethan parecia ser a última fortaleza temporária. Ele sabia que a ação iminente não seria elegante nem previsível. Seria uma questão de sobrevivência, de cálculo e de reflexos rápidos. A chegada dos invasores não demorou a acontecer. Ethan, atento, percebeu sinais sutis. O som abafado de passos sobre neve amassada, sombras que se moviam com cuidado entre árvores e arbustos. Ele preparou Lily e Scout, garantindo que estivessem protegidos, e começou a usar a experiência adquirida em anos de serviço militar
para criar distrações, desvios e emboscadas calculadas. Cada movimento de Ethan era frio, preciso e eficiente. Não havia espaço para heroísmo teatral. O objetivo era simples e direto: garantir a segurança da menina e do filhote. Enquanto conduzia os invasores para áreas abertas, forçando-os a cometer erros, Ethan também esperava a chegada das autoridades do Estado, que finalmente intervinham, alertadas pelas cópias enviadas da flash drive. A tensão atingiu seu ápice quando os perseguidores perceberam que estavam cercados por um cenário planejado, mas ainda assim completamente fora de seu controle. A estratégia funcionou. Os homens de Mercer foram neutralizados sem necessidade de confronto físico prolongado, e a chegada das forças do Estado confirmou a vitória tática de Ethan. Mercer, percebendo que não havia saída, foi detido, e a investigação se expandiu, revelando uma cadeia de corrupção, documentos falsificados, incêndios planejados e desaparecimentos. Mesmo com a vitória parcial, a paz ainda não chegava para Lily. A notícia da captura de Mercer e da divulgação das provas foi acompanhada por uma realidade cruel. A mãe da menina, Emma Hart, não retornara. O desaparecimento e a eventual confirmação de sua morte deixaram Lily sem a última figura de apoio emocional, mergulhando-a em um período de luto silencioso, ansiedade e medo. A conexão com Scout tornou-se ainda mais intensa. O filhote passou a ser, não apenas um amigo, mas um guardião, uma presença constante que a lembrava de que ainda havia proteção e companhia confiável em um mundo que se mostrava cruel e imprevisível. Ethan percebeu que sua responsabilidade não terminava com a derrota dos perseguidores. Era necessário formalizar a proteção de Lily através do sistema, garantindo que ela tivesse uma rotina segura, direitos assegurados e, eventualmente, um lar permanente. Passou pelos processos legais de custódia temporária e, posteriormente, de adoção completa, enfrentando resistência burocrática e tentativas de simplificação da menina a uma mera ficha administrativa. Jenna Cole retornou à força policial, agora em posição de destaque que lhe permitia proteger a menina de maneira indireta, mas ainda assim essencial. A segurança de Lily dependia da continuidade dessa rede de proteção, feita de decisões calculadas, presença constante e atenção aos detalhes. A primavera chegou, trazendo não apenas o derretimento da neve, mas a sensação de renascimento. O tribunal formalizou a adoção e a vida de Lily começou a se estruturar dentro de uma rotina previsível. Escola, passeios, atividades cotidianas que antes pareciam impossíveis. Scout crescia, tornando-se mais robusto, mantendo-se próximo da menina, como um companheiro vigilante que conhecia todos os perigos e ainda assim permanecia ao seu lado. Ethan, observando o ambiente seguro que criara, sentiu uma primeira sensação de normalidade após meses de tensão constante. A dor da perda de Emma ainda era profunda, mas a estabilidade e a proteção proporcionavam um alicerce sólido para que a menina pudesse aprender a confiar novamente. Para simbolizar a memória de Emma e agradecer discretamente por seu esforço em proteger a verdade, Ethan e Lily visitaram um pequeno memorial perto da floresta. Ele havia colocado uma placa simples com o nome de Emma, sem grandiosidade, apenas como homenagem silenciosa. Lily acrescentou seu desenho, agora modificado, mostrando a mãe, ela mesma e Scout, e um homem discretamente desenhado ao lado, representando Ethan. Era uma forma de processar o luto e reconhecer aqueles que permaneceram firmes durante a tempestade. A menina, segurando a mão de Ethan, sentiu-se segura, compreendendo, mesmo que parcialmente, que havia pessoas em quem podia confiar. Nos meses seguintes, a vida lentamente retornou a um ritmo mais humano. Lily frequentava na escola, participava de atividades, passeava sem medo constante de que algo horrível pudesse acontecer. Scout tornara-se não apenas um guardião, mas um amigo inseparável, e a casa, antes silenciosa e fria, transformou-se em um lar cheio de pequenos rituais e cuidados. Ethan continuava a vigiar discretamente, não por obsessão, mas por responsabilidade e cuidado genuíno. O mundo exterior ainda continha riscos, mas ali,
Naquele espaço, havia segurança, confiança e a possibilidade de crescimento. O desfecho da história não prometia a erradicação completa do mal ou das forças corruptas. No entanto, demonstrava o poder de uma escolha. Um homem que decidiu não passar indiferente em meio a uma tempestade conseguiu salvar uma vida e transformar a realidade de uma criança. O lar reconstruído, a rotina restaurada e a presença constante de pessoas confiáveis eram provas de que pequenas ações, firmes e precisas, podiam gerar mudanças irreversíveis. Lily aprendeu aos poucos a confiar novamente. Scout permaneceu ao seu lado como símbolo de lealdade e coragem. E Ethan redescobriu, junto com a menina, o sentido de permanecer, de proteger e de viver mesmo após perdas profundas. A tempestade havia passado, mas suas consequências haviam moldado uma nova vida, sólida e repleta de esperança. Inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa história e outros relatos fortes que tocam o fundo da alma. Assista aos próximos e aos vídeos anteriores. Ainda há muitas reviravoltas e emoções pela frente. Se esta história tocou você, compartilhe este vídeo com quem possa precisar ouvi-la.